Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu amigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Amém. Aleluias. Glórias a Deus que está sentado num alto e sublime trono. E mesmo sendo tão grande, tão puro, tão santo em amor, Ele escolhe nos arrebanhar, nos trazer para perto de si. E Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores. E esse amor é tão perene, é tão precioso, é tão valioso, nos custa tanto. Para Deus, nós somos isso aqui da criação, uma parte pequena do que Ele criou. Porém, o que nós temos de especial não é esse corpo, essa matéria, não é o que nós temos para falar, não é o nosso esforço, a nossa luta, o nosso trabalho. Mesmo a ministração em uma igreja onde o centro não é Cristo, de nada vale. Trapos imundos, como dizem a Bíblia, não serve para nada. A única coisa
de que a gente pode se gloriar é que Cristo nos escolheu e nos redimiu pelo poder dele, pela escolha dele, nós fomos salvos. Pelo trabalho, pelo suor, pelo sangue de Jesus Cristo pendurado na cruz, nós fomos salvos. Tem aquele hino tão bonito que é: sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Apenas pela cruz, pelo trabalho, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos obter salvação e redenção. E nós estamos aqui em um serviço real de adorar, de engrandecer e de proclamar esse evangelho desse Deus que não nos abandona, que não nos esquece, que não nos deixa desamparados. Glória a Deus. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus.
Vamos ao Pai em oração. Querido Deus, este é o teu povo, Senhor, prostrado e rendido, Senhor, ao teu amor. Sabemos que o homem escolheu se rebelar, se desviar dos seus bons caminhos, ó Pai, mas o Senhor nos chama, nos mostra o seu imenso poder, e Senhor, que o Senhor possa revelar e mostrar para mais e mais pessoas, Senhor, que não adianta querer lutar, querer guerrear contra a tua santidade, Pai, contra o teu imenso poder, ó Deus. A única coisa que podemos fazer é erguer as mãos em rendição a Ti, ó Deus, prostrar e colocar o rosto em terra, ó Deus, para que a Tua graça possa agir, que a nossa vida, que o nosso espírito esteja completamente rendido ao Teu amor e à Tua graça e à Tua vontade, ó Deus, ao Teu propósito, e que o Senhor nos use, ó Pai, como mensageiros de uma mensagem de uma pátria celestial, de um lugar maior, melhor, onde estará a maior riqueza, que é a Tua presença, Senhor, onde poderemos Te ver face a face, ó Pai. Aguardamos esse dia, ó Deus, e declaramos que temos saudade desse lugar, ó Deus. Nós queremos estar diante do Teu trono, da Tua graça, ó Deus, face a face. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu
vier a ser bem de ti, Senhor. Não tem palavras. Palavras para agradecer tua bondade, dia após dia, me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei
Vamos cantar mais uma música nesse momento de louvor por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. E já convido aqui para frente, logo após essa música, o pastor Ismael para apresentar o pregador dessa noite, que será uma mensagem edificante. Amém. E que o Senhor te use e te dê a capacidade para que você possa falar e que nós possamos ouvir a voz do Senhor. A única pessoa que nós queremos ouvir hoje não sou eu, não é a Fernanda, não é o Mateus, não é o pastor, mas a voz do Criador, do Todo-Poderoso. Amém. Convido o pastor Ismael para conduzir a sequência do culto. Que alegria, né? Que alegria estarmos aqui adorando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rever amigos, né? Pastor Renato Cordeiro estudou comigo há um século atrás, né? Quase isso, né? Nos formamos no mesmo dia. No mesmo dia, né? Me lembro, entramos lá na PIB, né? Era um de cada vez, lá com aquela roupinha, aquela beca. No ginásio, né? Não era a igreja nova, né? Era ainda o ginásio, para ver como nós... Não, nós não estamos velhos, né? Fizemos o Seminário Teológico Batista do Paraná, e lembro ainda, né, naquelas cadeiras antigas, carteiras antigas, na época em que se decorava ainda o conceito de Deus. Lembra, pastor? O pastor sabe falar, Deus é eterno, Criador e criançada que sabe. Nós decorávamos, né? Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em puro e santo amor criou, sustenta, dirige todas as coisas. Como que chama o autor dessa frase, assim, formulou essa frase? O Langston, né? Isso, o Langston, né? Teólogo, que era o nosso caderno, nosso livro que usávamos, nós decorávamos isso. Esses tempos, o pastor Jaziel falou para os alunos do seminário, eu estava lá presente naquele dia, estava fazendo um curso, ele falou assim, vocês não acreditam, mas no nosso tempo tinha que decorar, né, o conceito de Deus. Daí ele falou essa frase, eu lembrei das crianças da igreja, né, que com quantos anos vocês tinham?
eram pequenininhos, estavam decorando essas coisas, né? E sabem até hoje, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque capturaram a ideia. Então é um prazer muito grande ver o pastor Renato, lembrar que nós tínhamos aula de prática pastoral, prática ministerial, e nós fomos até a PIB para simularmos o batismo, né? Entrávamos no batistério e um batizava o outro, assim, para ter uma experiência. Muito interessante. Só faltou simular sepultamento. Isso não foi possível. Mas tem alguns seminários que fazem isso. Fazem isso? Poxa. Mas daí não é com o defunto de verdade, né? Não é verdade. Muito bem. Mas é muito bom, né? E é bom também, a gente brinca, são bons esses momentos para nós recordarmos. Eu queria tá me doendo aqui, assim, eu preciso de um papel, né? Então, é muito bom essas recordações, são boas, porque também nós podemos, pastor, voltar à época do nosso chamado, né? A época em que, na nossa simplicidade, na nossa juventude, nós tínhamos sonhos, ideais, e depois de todo esse tempo, né, são quantos anos? São cerca de 35 anos, talvez, né? Depois de todo esse tempo, onde estão os nossos planos e projetos, né? Esses dias, 2 pastores que nós trouxemos até aqui, com mais de 80... Não, um tem 76 anos, o outro com mais de 80 anos, 85 anos. E os 2 me falaram literalmente a mesma coisa. Falaram assim, quando eu convidei eles para pregar, né? Já estou velho, né? Já estou pendurando as chuteiras. E daí eu convenci o pastor Moacir, né? Ele veio, trouxe uma mensagem sobre Daniel, uma mensagem preciosa, que nós devemos levar em consideração toda a carga do tempo, da experiência e daquilo que ele tem para nos ensinar, né? A nós que somos um pouquinho mais velhos, aos nossos jovens. E o pastor José Brasil também, né? Ele disse, não, eu não vou pregar e tal. Eu falei, dá um testemunho. Um testemunho eu dou. E ele veio e pregou, porque pregar é dar testemunho do que Jesus fez, não é isso? E o testemunho dele, a pregação dele foi extraordinária. E pensando nisso, hoje é uma oportunidade, tanto para mim quanto para o pastor Renato Cordeiro, de nós recordarmos também. Por isso que eu vou quebrar o protocolo e vou pedir para o Israel, a Fernanda, a Bia, cantarem com a congregação aquela música, que é uma pergunta: você lembra quando foi que o Senhor chamou? E como que está o teu coração diante do desafio de levar o Evangelho, seja com batalhas tremendas? Muitos daqueles que estudaram conosco já tombaram, né, pastor? Já estão na glória. E muitos estão aí na batalha. Alguns tombaram também espiritualmente. Alguns tombaram, infelizmente, espiritualmente. Mas sempre é uma oportunidade de nós revermos o nosso chamado. E sentirmos que Deus, a cada dia, nos chama para fazermos mais do seu reino. Todos conhecem a música? Vamos cantar? Você lembra quando foi que o Senhor nos separou, entre todos os amigos, entre os entes mais queridos, e encheu
Você lembra quando foi que o Senhor nos separou? Dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida, pelas almas, pelas vidas, que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh meu Senhor, responda-me, porque você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor, e eu viver. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará, e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor, que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará, e aprovado será, me achará, e aprovado será. Amém, pastor Renato, vem até aqui à frente. Já apresentei o pastor, né? Conhecido de muito tempo. E que o Senhor fale conosco pela instrumentalidade do pastor, que seja a voz do Senhor no nosso coração nesse trabalho que tem esta intenção de conquistar este bairro para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o pastor Renato faz parte também, porque está lançando também sementes neste lugar. Vamos orar pelo pastor? Vamos nos colocar em pé. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, coloco a vida do pastor Renato Cordeiro nas tuas mãos, ó Deus, pedindo agora, Senhor, que ele seja instrumento nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo esteja iluminando, Senhor, esse coração, essa mente, e que, ó Deus, a tua palavra, Senhor, seja penetrante em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, professor. Deus abençoe. Obrigado, professor. Em nome de Jesus. Pode usar esse microfone, né, irmãos? Graça e paz, amados, amém? Amém. Vou baixar um pouquinho só aqui. É uma alegria muito grande, né? Isso. Baixa um pouco? Isso, baixa um pouquinho para mim. Obrigado, querido. Tá bom. É uma alegria grande estar com os irmãos. Conforme o pastor Ismael colocou, eu já o conheço de longa data. Também conhecemos a irmã Giane, não conhecíamos ainda a família, né? Hoje ainda não vamos ver todos, né? Porque tem
Tem algumas que estão viajando, né? Estão lá para Florianópolis, fazendo curso de música, se aperfeiçoando para melhor servir ao Senhor. Eu percebi pela rádio, pelos vídeos que o pastor Ismael sempre manda para mim, que é uma igreja que tem uma veia muito importante na área da música, do louvor, né? E entendem que para fazer o melhor para o Senhor tem que se preparar cada vez mais. Também que Deus abençoe as ovelhas que o Senhor tem confiado nas mãos do pastor Ismael, da irmã Giane, aqui nessa localidade. A irmã Giane nós já conhecemos do tempo da Igreja Batista Sião, que ali estivemos juntos com o irmão dela, o pastor Jean. Ela depois, já conhecíamos o pastor Ismael antes, enfim, né? No meu caso foram 5 anos, porque eu estudei num outro seminário. Aí eu vim a conhecer o pastor no ano de 87, o pastor Ismael, e ali nós éramos aqueles seminaristas que não morávamos no seminário. Era bem difícil a vida, porque trabalhávamos o dia todo, lutávamos sempre para sobreviver, e à noite nós íamos para estudar. Me lembro de algumas vezes, eu não sei ele, né? Mas eu muitas vezes me pegava dormindo. Já sentava meio para trás assim, e me pegava dormindo, e ali devido ao cansaço mesmo, né, irmãos? Mas alguns amigos davam aquela pancadinha assim, né? Acorda, Renato. E, enfim, Deus foi um tempo muito precioso. A gente trabalhou ali, não sei o pastor Ismael, mas eu mesmo não tive nenhum apoio. Eu era membro de uma igreja, que era a Batista de Vilas Oficinas, que era o meu pai, tinha sido pastor. Depois me tornei ali evangelista daquela igreja, e eles não tinham condições de me ajudar com nada. Então eu trabalhava para pagar o meu seminário, mas eu tinha convicção do meu chamado, né? Eu não tinha sido, como alguns dizem, alguns são assoviados, outros são chamados, né? Lá no Rio, o pessoal no Seminário do Sul fala: se foi assoviado, foi chamado. Quem foi chamado permanece. Quem foi assoviado só, né? Sentiu assim uma emoção e tal, não fica, porque as lutas são grandes. Nós que temos pastoreado pequenas igrejas, sempre a gente está à frente de um trabalho começando. O meu pai, pastor Alipe, pastoreou por 54 anos também todas as igrejas que ele abriu em Curitiba e região metropolitana, sempre começando, comprava o terreno, lutava para construir, aí ficava 6, 7 anos e a gente ia mudando, né? A minha irmã, a Ruth, ela sentiu mais isso, né? Porque ela tem alguns anos mais do que eu, né? Para vocês não descobrirem a idade dela, eu não vou falar a minha, tá bom? Brincadeira, né? Não vou falar, não. Então eu estou aqui também com a minha esposa, Aliceia, que era membro da Igreja Batista lá da Vila 7, né? Quando nós nos conhecemos, ali em Maringá. E hoje estamos servindo ao Senhor, irmãos. Começamos em Jaguariaíva, ficamos 5 anos. Depois eu fui para Irati, fiquei 2 anos. Vim para Curitiba. Daí foi na ocasião que a gente conheceu a família da irmã Giane. A mãe dela muito abençoada, uma mulher de fé, né? Uma mulher de fibra mesmo, que continua servindo ao Senhor, mesmo com a dificuldade que ela tem, né? Ela tem deficiência visual, mas ela serve ao Senhor. E sempre, muitas vezes eu ia já no Templo Novo participar de algum culto, ela estava sentada na primeira fileira ali, adorando o nome do Senhor. E aí começamos um trabalho ali, talvez a irmã Giane, o pastor Ismael lembro, começamos um trabalho perto da Jocum, ali do Uberaba, onde ficamos 9 anos. Compramos o terreno com a ajuda da Sião, os americanos vieram construir o templo, ficamos 9 anos. Aí depois saímos dali, abrimos um trabalho mais para cima um pouco. Tinha alguns irmãos que moravam num canto do Uberaba e tinha um grupo de irmãos que moravam no outro canto do Uberaba,
e esses irmãos estavam desassistidos, não tinha uma igreja para eles. No começo houve até assim um burburinho, assim uma dificuldade para aquela igreja da onde eu era pastor, que eu tinha acabado de sair, para eles entenderem que nós estávamos abrindo aquele outro trabalho. Mas hoje é o campus do Uberaba, ali na frente do Jacomar. Compraram um terreno de 1,5 milhão, gastaram 9 milhões para construir o templo, e hoje tem um templo lá frondoso, um templo bonito. Estão lá servindo ao Senhor, assim como os irmãos estão. Nós não estamos mais lá, porque em 2000 eu tive o privilégio de ir no caso, eu digo por conta própria, fomos visitar o Nepal e a Índia, e Deus falou muito ao meu coração sobre a Índia, né? E então a gente, em 2014, fomos estudar inglês na África do Sul, também por nossa conta. Eu tinha sido conselheiro tutelar por 2 mandatos, e eu coloquei no meu coração: eu vou guardar R$1.000 por mês, e Deus vai me mostrar o momento em que eu vou gastar esse dinheiro. E durante 6 anos eu fui guardando aquele dinheiro, e foi o dinheiro que eu e minha família gastamos para comprar passagem de avião para a África do Sul e ficar 1 ano estudando numa escola lá da África do Sul. Aí depois voltamos e fomos para a Índia, e ficamos 2 anos lá, voltamos, aí aceitamos um desafio lá do sertão piauiense, pastoreamos lá um bom período. E já há 10 anos, só para dar um resumo, né? Há 10 anos, há 14 anos, a gente vai todo ano para o sertão do Piauí, por nossa conta também. Nós vamos com o carro, inclusive eu vendi esse carro ontem, a gente vai com o carro, as igrejas que podem ajudar, ajudam, a gente vai, fica 3 dias numa cidade, 3 dias na outra, 3 dias, e vamos trabalhando assim, em pequenas igrejas, que as igrejas do Piauí são muito carentes. O Piauí é um dos estados mais desassistidos, irmãos, do evangelismo, da evangelização que nós temos na nossa nação. É um estado muito, muito idólatra e que precisa muito das nossas orações, né? Então, esse é um resumo que nós temos servido ao Senhor, buscado fazer algo para o Senhor. Sabemos que somos apenas barro nas mãos do oleiro, e é sobre esse tema, barro nas mãos do oleiro, que nós vamos falar nessa noite. Eu quero convidar você para abrir o seu exemplar da Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo muito conhecido, capítulo 18. A gente só vai ler 6 versículos, irmãos. Amém? Glória a Deus. E que Deus continue usando esses jovens aí. Esses dias estava ouvindo lá a rádio, e estava glorificando a Deus pelos hinos que se estavam cantando, que são hinos que a gente cantava, né, antigamente, e hoje não se ouve mais nas igrejas, né? Então, que vocês continuem, né, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, e Deus vai honrar vocês. Eu também tenho 2 filhos que estão também servindo ao Senhor, e nós ficamos felizes pela juventude estar aí dizendo: eis-me aqui, né? Envia-me a mim, né? Amém? Alguém já falou assim, que alguns dizem assim no Isaías 6, né? Eis-me aqui, envia aquele ali, né? A gente tem que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Bem, irmãos, então aqui a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer em vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, amados irmãos. Amados, estava eu a preparar este sermão, e o Senhor
estava folheando a Bíblia, perguntando para o Espírito Santo aonde que seria o texto escolhido para esta noite, para esse domingo, aqui na Igreja Batista Logos, e Deus me trouxe para aqui Jeremias capítulo 18. Irmãos, nós sabemos que Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles são profetas do período exílico, né? Que período é esse período exílico, irmãos? É o período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Eles ficaram lá durante 70 anos. Agora os irmãos imaginem, uma nação que foi marcada por grandes reis, uma nação suntuosa como Israel. Pensem na capital, na cidade de Jerusalém, cidade uma cidade marcante, um templo suntuoso, o reino de Davi, o reino de Salomão. Enfim, amados, nesse momento tudo encontrava-se destruído. O templo foi destruído, muitas dos utensílios do templo tinham sido levados também por Nabucodonosor para a Babilônia. Muitos judeus, muitos israelitas tinham sido levados para a Babilônia também, principalmente os jovens, que era uma estratégia militar, né, de levar jovens, deixava os idosos, que não poderiam se insurgir contra a nação, levavam jovens. Então, daí entendemos que Daniel, quando ele foi, né, ele foi jovem, ainda era jovem para a Babilônia. E assim, meus irmãos, Jeremias, ele estava muito entristecido. Inclusive, nós temos um outro livro do profeta, né, que é o livro de Lamentações. O profeta, por exemplo, o Isaías é chamado de profeta messiânico, já o profeta Jeremias é chamado do profeta chorão, porque com certeza ele lembrava, talvez ele viu alguma coisa, mas muito do que lhe fora passado, daquilo que ele, da grandeza que tinha sido Israel, o povo ao qual ele pertencia, e agora naquela situação tão difícil, e é nesses momentos de dificuldades, de luta, de dor, que Deus, ele sempre mostra que ele está presente. Amém? Por exemplo, quando você vê lá no capítulo 6, que eu mencionei agora há pouco, dizem que Isaías era parente de longe do rei Uzias, e sendo parente do rei, é lógico que ele tinha algum tipo de benesse ali, no seu ministério, talvez. E a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então o Senhor mostrava para Isaías: você perdeu o rei, o teu amigo, o teu parente humano, mas eu continuo soberano. No trono dos tronos eu estou assentado. Aleluia. E da mesma forma, aqui nós vemos nesse momento de dificuldade, de perplexidade do profeta Jeremias, aonde ele vê o seu povo tendo sido trazido cativo para o cativeiro, e ele olha as ruínas da cidade. O Senhor fala com ele. Aleluia. O Senhor fala conosco, irmãos, em todos os momentos, seja nos momentos bons ou momentos de dificuldade. O Senhor fala conosco. O Senhor, ele se apresenta a nós. Se nós nos mantemos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós, sempre. Inclusive, quando nós não somos fiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel, porque Ele não muda. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos nesse texto muitos aprendizados. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre obedecer a Deus. Nós vivemos um tempo de desobediência. Os cachorros são desobedientes. Eu tenho cachorrinho desobediente.
Os filhos muitas vezes são desobedientes. Falei isso só para dar uma descontraída, né, irmãos? Os jovens são desobedientes. As mulheres e homens no casamento muitas vezes desobedientes. E assim vai. Então nós vivemos num momento em que há uma desobediência estabelecida em todos os lugares. Você fala o A, a pessoa fala B. Se você fala B, a pessoa fala A. E assim vai. Então, diante disso, há muita desobediência. Mas nós queremos falar de obediência. Alguém já falou, né, que o alfabeto de Deus é diferente, né? Porque o nosso é A, B, C, D. O de Deus é obedecer. Obedecer. Ele quer que nós obedeçamos. Então, nós vemos que quando Deus fala com o profeta, qual é a atitude do profeta no versículo 2? Levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, amados irmãos, nós vemos aqui uma atitude de obediência do profeta, de disposição, uma ação. Para obedecer a Deus é necessário disposição e ação. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra oração, ela tem dois verbos. Tem o verbo orar e o verbo agir, né? Por exemplo, se eu falar, eu estou orando para que as pessoas se convertam, eu estou em oração. Eu não posso só orar, eu tenho que fazer algo por elas. Eu tenho que fazer algo por elas. Eu tenho que ir além e fazer algo por elas. Então não é só orar, é também agir, fazer algo. Nós vimos agora, irmãos, graças a Deus, quantas igrejas se levantando de todas as formas lá para ajudar o Rio Grande do Sul, né? E isso tudo é atitude de obediência. Então levanta-te. E aqui no versículo 3 diz, e descia a casa do oleiro. Ou seja, ele de fato levantou-se. E eu digo para você, talvez, na situação em que você se encontra, o Senhor está dizendo para você, levanta-te. Levanta-te. Se levante de onde você está. Tome uma atitude. E isso não é só uma atitude pontual, mas é constante. Não é eu pegar, o pastor me ensinou, cheguei em casa, sentei na cadeira, me levantei. Sentei na cadeira e me levantei. Estou fazendo a vontade de Deus. Não, não é isso. Isso é uma atitude pontual. Você precisa sempre estar disposto. Estar disposto o pastor de repente chega para você e fala assim, olha irmão, eu preciso visitar uma pessoa que está precisando de uma visita, vai comigo, se disponha a ir, vá até lá, levanta-te, obedeça. Então isso requer disposição. O profeta precisou se levantar. E para obedecer a Deus também é necessário se humilhar. Eu fui fazendo uns tópicos assim. Para obedecer a Deus é preciso se humilhar. Aqui a Bíblia diz, eu fui e desci à casa do oleiro. Essa palavra descer, ela nos remete à humilhação. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, amados, se humilhe na presença do Senhor. Se você quer obedecer a Deus, se humilhe, desça. E você vai ver que você vai ser exaltado num outro momento. Amados. Então desce a casa do oleiro. E o que ele fez? Ele desceu a casa do oleiro. Versículo 3 fala, e desci a casa do oleiro. Mas para obedecer a Deus é necessário fazer exatamente o que ele ordena, amém? A Bíblia diz duas vezes no versículo 1, e veio a minha palavra do Senhor. E eu anotei também o versículo 5, diz lá, então veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, Deus ordenou. Deus estabeleceu algo. E nós devemos obedecer. A Bíblia diz, melhor obedecer do que sacrificar. É igual aos pais, né?
O pai está com a varinha na mão para bater no filho e fala: olha, obedeça, senão você vai ser sacrificado. Pega a vara, né, a varinha, e bate nele. Modo de dizer, né? Então ele vai preferir o quê? Se ele for inteligente, vai preferir obedecer. Que ele não vai apanhar, não vai ser executado. Eu sei que vocês aí, os meninos, não apanharam, né? Os meus filhos também não apanharam. Os meus não apanharam pouco. E a gente sempre gosta de lembrar, né? Eu e a Ruth, né? Lá na nossa casa nós somos em 6, né? Igual a novela, éramos 6. Então, a gente sempre fala que os 2 primeiros apanharam mais. Aí depois os dois outros apanharam um pouco menos e os outros últimos apanharam um pouco menos. Mas eu ainda assim, sendo quase um dos últimos, ainda apanhei bastante. Porque eu preferia desobedecer. E daí minha mãe me sacrificava. E quase que algumas vezes me sacrificou mesmo de cacetada. Mas igual eu digo assim, eu não sou a favor disso. Eu falei para vocês que eu fui conselheiro tutelar 6 anos. Eu não sou a favor disso, da violência, obviamente. Mas também a gente tem que mostrar, como diz a Bíblia no Provérbios, né? 2 vezes, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Então nós temos que ensinar. E então o Senhor ordena e cabe a nós obedecer. Então, e um outro ponto que eu quero colocar para os irmãos aqui, é que Jeremias fez o que Deus ordenou, ok, mas para obedecer a Deus precisamos passar pelo processo, amém? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do processo, não vou me demorar muito, são 19:11, e também para obedecer, o processo eu vou falar um pouquinho no versículo 3 e 4, mas vou pular o processo porque depois eu volto para ele. Para obedecer a Deus, devemos entender que somos apenas barro, e Ele é o oleiro, amém? Nós somos barro, barro é barro, tem muita gente aí se achando, né, aí nas igrejas por aí, mas não passa de barro, mesmo que você ache que você não é barro, você é barro, e o Espírito Santo sempre vai estar te lembrando, você é barro, você é frágil, você pode se quebrar a qualquer momento. E aqui diz, irmãos, então, o versículo 4, na parte B, diz assim, ó, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então nós vamos ser moldados segundo não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Como Jesus falou quando estava prestes a ser crucificado: Senhor, está difícil, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E aqui nós entendemos, irmãos, que Deus quis moldar primeiro o profeta, o servo. E eu sempre gosto de dizer, amados, que só existe uma categoria de crente. Sabe qual é? Servo. Dizem na biografia que o Billy Graham, um dia, não sei se foi o Billy Graham ou outro grande pregador, não sei exatamente, mas parece que foi o Billy Graham, que alguém falou para eles, foi apresentá-lo, disse: olha, aqui agora o grande pregador, o grande homem de Deus, vou falar um monte de grande. Aí quando ele pegou o microfone, ele disse: olha, se eu sou grande, eu não sou servo, e se eu sou servo, eu não sou grande. Então, se é grande, não é servo. Está aqui o fulano de tal, grande pregador, anda não sei para onde, grande. Aí você dá uma perguntada assim, em quantas igrejas pequenas ele foi pregar? Chama ele do lado, e se ele falar que ele não foi nenhuma, ele é grande. Então, se ele é grande, ele não é servo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista da Sara Shiva, ontem, antes de dormir, e eu achei bem legal o que ela faz, pastor. Os pastores escrevem para ela, e ela fica 3 meses na igreja por conta dela, ajudando a igreja. E ela usa o ano dela inteirinho, em 4 igrejas,
E ela diz, eu vou, se a igreja puder pagar, eu não vou. Eu vou se a igreja não puder pagar. E fico lá, e ela trabalha mais com os casais. Não só da igreja, mas casais potencialmente que podem, que de repente estão com problemas e através desse problema podem vir para Cristo. Problemas de relacionamentos. Então, meus amados irmãos, é isso. É servo. Deus é o oleiro. É Ele que nos molda. Aleluia. E aqui, mas eu queria falar com os irmãos rapidamente agora, na segunda parte final da pregação. Vamos falar um pouquinho sobre o processo que eu falei agora há pouco. De acordo com, isso aqui eu peguei do Google, por isso eu vou ler, minha memória já não ajuda muito. De acordo com geólogos e estudiosos, existem cerca de 200 tipos de barros na superfície do planeta Terra. Então guarde esse número, tem 200 tipos de barro na superfície do planeta Terra. Mas só alguns servem para se fazer um vaso. Só alguns. Talvez o pastor Ismael já pregou sobre isso, mas se já pregou, reforça-se hoje. E a escolha dos melhores tipos de barro é feita pelo profissional denominado de oleiro, considerando características específicas e quando o barro está em estado bruto. Então, quem é esse oleiro especializado? Aqui ele está falando de um homem que estudou, que se preparou, tal, um geólogo, mas para nosso entendimento, espiritualmente falando, quem é esse oleiro tão tremendo? Deus. É Deus. Amém? É Deus que está trabalhando em nossas vidas. E aí, meus irmãos, sabe quantos desses 200 que servem para fazer vaso? 8. 200 tipos de barro. Só 8 servem para fazer vaso. Os outros não prestam. Irmãos, incrível, né? É incrível isso. E aí entra o processo para a confecção do vaso, que eu queria terminar. Para se tornar um vaso, o barro passa pelo menos por 7 processos. Primeiro, a extração do material. Para termos o barro, extraímos a argila, que também é conhecida como barro. Então, a primeira coisa que acontece, Deus tira, o oleiro, vamos falar do oleiro primeiro, ele pega o barro de um lugar e coloca num outro lugar onde ele possa trabalhar com aquele barro, bem no seu início, bem bruto. Então, irmãos, muitas vezes Deus nos tira de um lugar e leva-nos para outro lugar para sermos o quê? Moldados, para começar a ser moldados. Para começar a trabalhar. Quando nós fomos lá para a África, para fazer inglês, a gente, como pastor, né, eu pensei, bom, vou chegar lá, eles vão me colocar, vão me colocar um cargo de posição de pastor, né? Eles mandaram eu lavar as rodas dos carros. E a minha esposa está aí de testemunha, não sei em particular com ela. Eu não reclamei, mas com ela eu reclamei. Eu não reclamei. Porque, como diz aquele ditado, como é que manda quem quer, obedece quem tem juízo. E como eu tenho, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu tenho um pouquinho de juízo, né? Eu aceitei lá. Era difícil de ver menino assim da idade dele. Fulano, Renato, depois que você terminar essas 4 rodas dessa caminhonete aí, vai lavar essa outra aqui. Olhar para o camarada aqui, aí ia procurar no Facebook. O camarada era um 0, meu Deus. Entendeu? Que a gente tem essas coisas, né? Ficava pensando assim, né? 0 que eu digo, não para Deus, né? Mas talvez pensando, não tinha ministério, não tinha nada. Era um jovenzinho lá. Mas foi até o final essa tribulação. Não acabou nunca. Mas acabou depois que a gente voltou, né? Mas aí é difícil, muitas vezes, nós entendermos. Então Deus pega a gente de uma situação e nos coloca em outra situação.
porque eu tinha recém saído do conselho tutelar, né? E me posicionei naquela situação. Então a primeira coisa é a extração. A segunda, o oleiro começa a limpar, começa a fazer uma limpeza do material retirado. Aí tira pedaços de pedra, do barro, desses 8 que pode fazer o vaso. As raízes das árvores podres, os galhos secos, areia grossa e todo o lixo. Então, meus irmãos, isso aí é um processo, falando espiritualmente, aplicando para nossas vidas, é uma obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Que ele vai tirando, né? Vai tirando aquilo que não presta. Eu me lembro que quando nós estávamos ali na primeira igreja do Uberaba, ali que a gente abriu, a gente falava sempre para eles que é como uma casa, né? A gente tem aquela casa, tem muita gente que, por exemplo, tem muitas mulheres que tem a família ali, enfim, tem aquele cantinho da bagunça e não quer que ninguém acesse aquele cantinho, porque de certa forma é vergonha, né? Então recebe a pessoa na sala, se a cozinha estiver limpinha, daí recebe na cozinha, né? Mas naquele lugarzinho ali que está bagunçado, não recebe. Então, irmãos, quando nós somos uma casa, comparado a uma casa, o Espírito Santo vai trabalhando, e nós não podemos nos dar ao luxo de dizer: Espírito Santo, aqui você não vai mexer, aqui você não pode mexer, esse lugar aqui é meu. Mas quando o Senhor está reinando em nossas vidas, quando nós entendemos que Ele é o oleiro por excelência, então nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe, amém? Naquela área da nossa vida. E vai em qualquer canto da nossa casa, todos os cantos, debaixo do tapete, veja tudo que não presta e vai tirando. Glórias ao nome do Senhor. Aí vem um outro processo, depois de tirar o barro do lugar onde ele estava, colocar para um outro lugar, isso já é um processo complicado. Depois de pegar esse barro e tirar pedrinhas, tirar fiapinhos, tirar pedaços de madeira e tal, aí começa o amassar o barro. Então se coloque no lugar, como nós somos de fato, se coloque no lugar de um vaso, de um barro, sendo amassado. E digamos, comparando que ele pudesse pensar, ele talvez pensaria: por que está fazendo isso comigo? Por que está me amassando? Né? Por que está fazendo isso comigo? Está me amassando, está fazendo. E também aquilo que antes era visto como torrões seco e duro, agora será umedecido com água. Podemos colocar a palavra de Deus, né? Fazendo um comparativo. Depois que está bem amassado, ele joga no chão e começa a pisar. E será que isso é confortável? Não é. Quantas pessoas para chegar onde Deus queria que elas chegassem, tanto na Bíblia como na nossa vida, pessoas que nós conhecemos, a gente lê livros de pessoas que passaram por isso, quanta tribulação a pessoa passou para chegar aonde Deus queria que ela chegasse. E aí, meus irmãos, por isso que às vezes nós temos que tomar cuidado da questão, por exemplo, do neófito. A pessoa, eu tive problemas com isso, porque quando a gente pastoreia a igreja pequena, as pessoas chegam e às vezes a gente, naquele ímpeto de encher a igreja, enfim, já começa a colocar a pessoa para fazer isso, fazer aquilo e tal, não procura tirar um histórico da pessoa, para ver se realmente, né, às vezes é uma pessoa que deu tanto problema e vai dar problema ali também. Então, amados irmãos, esse é o processo de amassar o barro. E aí, meus irmãos, é um longo período de tratamento com o barro, e isso vai demandar tempo. Daí o barro é coberto com uma lona preta, e é como se fosse assim, ó, fica lá escondido e ninguém vê.
É aquele período lá, tá lá coberto, depois de ter sido amassado, bem amassado, de ter sido extraído tudo que não prestava, tudo que ia atrapalhar o processo. Aí joga num canto lá, cobre com uma lona, e aí talvez o barro pode pensar assim, pronto, agora o pastor vai esquecer de mim. Me jogou aqui nesse canto aqui, não vai lembrar que eu existo. Deus não vai lembrar que eu existo. Eu estou aqui no canto, estou jogado, estou desprezado, vou ficar aqui. Mas não é tudo, é o tempo. Lá na comunidade, eu vi um testemunho uma vez da comunidade evangélica de São Paulo, que tinha CDs muito bonitos assim que eles tinham, e o baterista contou que para ele chegar a ser baterista, ele era pequeno ainda, e ele ficava admirando o rapaz tocando a bateria, o tocador da bateria, que foi antes dele, e ele chegou ali e falou, olha, eu queria tocar bateria, eu queria fazer isso aqui também igual você faz. Aí o rapaz pegou uma flanela, pegou um pedaço de pano, uma flanela, e ele falou, você quer fazer o que eu faço? Então você vai fazer o seguinte, todo domingo, o culto começa às 5 da tarde, você vai começar a limpar a bateria, lustrar a bateria, passar o pano na bateria, vai começar assim. Aí ele falou, mas é assim que se começa a aprender a tocar? Ele falou, é assim, no reino de Deus é assim. Aí depois ele se tornou melhor do que o outro, mas ele passou pelo processo. Talvez as pessoas ao olharem para ele ali, puxa vida, o menininho ali limpando a bateria, passando pano na bateria, olha, né? Outros podem dizer assim, nossa, que bênção que tem alguém assim que faz isso, né? A gente, quando pastoreia a igreja pequena, a gente faz, os irmãos sabem muito bem, a gente faz de tudo, não escolhe trabalho, não tem o que a gente não aprenda a fazer. Então, amados, esse é um processo, né? E ali vai, enquanto o barro é coberto, nesse período será extraído o oxigênio ou a bolha de ar para adquirir uma consistência maior e para não trincar quando for um vaso. Fica resistente. Igual aquele camarada que fala assim, quanto mais me bate, mais forte eu fico. É igual massa de pão. Eu faço bastante pão. Então eu posso falar isso. Brincadeira. O barro fica lá, até que chegue no ponto de ser moldado. Aí vem, agora só falta 3. Aí vem a moldagem do barro. O oleiro coloca ele sobre as rodas, como está aqui no livro do profeta. É um tipo de trabalho que não mudou muito, não tem muita tecnologia. É um tipo de trabalho, como que a gente pode falar? Um trabalho artesanal, manual, etc e tal, né? A gente usa muito etc quando esquece. Então vamos lá. Aí o oleiro coloca sobre as rodas e vai amassando de novo, como diz o outro. Vai de dentro para fora, num processo circular e dando forma. E em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Tem aquele hino antigo que a gente canta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. O pastor Marcos Witt, lá do México, ele mora em Miami, mas ele é mexicano, né? E ele é um grande levita. E uma vez no culto, aquele hino lá, Renova-me, é de autoria dele, né? Aí os irmãos estavam cantando aqui, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, e falando ali do processo, parece que cantaram mais uma música que falava assim de o Senhor quebrar e tal. E aí tinha uma mulher toda fervorosa, Senhor, quebra a minha vida, Senhor, quebra a minha vida, quebra a minha vida, e tal, e tal, e tal. Aí, passaram-se os dias, aquela mulher, ela não apareceu na igreja, e depois ela acabou aparecendo
uns dias depois, tipo assim, 15 dias, 20 dias depois, e ela falou para o pastor Marcos Witt, falou, pastor Marcos Witt, eu não sei o que está acontecendo. Olha, lembra daquele domingo que eu vim no culto? Então, parece que Deus começou a quebrar, parece que uma caterpillar passando sobre a minha vida, um monte de situação. Daí ele falou, irmã, lembra que a irmã cantou? A irmã levou a brincadeira, mas Deus levou a sério. Deus fez o que a senhora pediu. Então, na próxima vez, quando a senhora for cantar, com tanto fervor, pense melhor, o que o Senhor vai fazer. Então, conforme diz o hino, a gente pensa que as palavras jogadas ao vento. Se você promete para um ser humano, o camarada fica te cobrando a vida toda, imagine Deus. Quebra a minha vida e faz a outra pessoa que é brincadeira, eu vou quebrar você essa semana ainda. Você vai ver o que é bom. Irmãos, não é fácil. É isso aí, é o moldar de Deus, é o trabalhar de Deus. E aí o penúltimo, depois que o vaso fica pronto, ele ainda agora, talvez o vaso vai pensar assim, bom, agora eu estou, o barro, né, eu sou um vaso, agora já vou para um lugar de destaque. Não, ele é colocado em uma espécie de cabide na sombra e no vento, até que se enxugue e fique resistente até o último estágio. E o último, a fornalha de fogo. Oh, meu Deus! Quando estava tudo, né? Foi amassado, foi pisado, colocado debaixo da lona. Ainda tem a fornalha? Tem a fornalha. É a última etapa. E para que serve a fornalha? O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente, aleluia. Então, se você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, é porque você está na olaria de Deus. Não é tempo de você desistir. Falta pouco. Irmãos, eu reconheço muitas vezes no meu ministério que eu perdi muita coisa porque eu deixei de caminhar mais 2 passos, 3 passos. Hoje eu olho para trás e reconheço. Talvez eu deveria ter andado um pouco mais. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. 2 características, beleza e resistência. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna e não aparente, e coisas que não dá para ver, então ele é purificado completamente, e do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser um vaso útil. Aí, ainda assim, você está disposto, a pergunta final, a ser um barro nas mãos do oleiro? Você, irmão, está disposto a ser um vaso, depois de tudo isso que se colocou aqui? Né? Lembre-se de Gálatas 2:20, onde Paulo diz, né? Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que nós entendamos, irmãos, que esse é o processo de Deus. E Deus abençoe o pastor Ismael, a irmã Giane, Deus abençoe seus filhos e filhas, Deus abençoe essa amada igreja que com ele caminha junto, de mãos dadas, continue. Esse bairro aqui com certeza precisa muito dos irmãos, precisa muito, vocês são um luzeiro, uma luz aqui a brilhar nesse local. Que Deus continue abençoando. Vamos ficar em pé e eu quero fazer uma oração antes de devolver a palavra aos irmãos. E se eu passei um pouquinho do horário, os irmãos nos perdoem, mas depois de tanto tempo, né, pastor Ismael, eu tinha que gastar um pouquinho, sem rever o irmão. Vamos então agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos louvores maravilhosos que nós prestamos a Ti, Pai. Louvores que edificam o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua palavra aqui em Jeremias. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor é o oleiro, o supremo oleiro. E nós nos colocamos disponíveis a Ti, Pai,
para realizarmos o teu querer, a tua vontade em nossas vidas. Pai, nos ajuda a passar pelo processo. Nos ajuda. Não é fácil. Somos seres humanos, somos falhos, somos pequenos. Muitas vezes lamentamos, muitas vezes murmuramos. Mas que o Senhor, na tua eterna bondade e misericórdia, esteja sobre nós nos ajudando. Que a presença do teu Espírito Santo seja constante nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esse ministério, por esta igreja, por esses jovens de valor que estão aqui, junto com o seu pastor, servindo ao Senhor. Agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar, é um prazer estar com os irmãos. Amém. Os amados, não sei se é o pastor Ismael ou o jovem, vão estar com a palavra. Eu ia pedir a canção. Eu quero ser Senhor amado, né? Mas depois do que o pastor Renato, né, falou. Até eu vou. Então, mas é isso. O Senhor, Ele quer nos moldar. Né? O processo é importante. O salmista, um dia, Salmo 31, antes de nós cantarmos, ele disse o seguinte, ó, Salmo 31, versículo 12: tornei-me como um vaso quebrado. Como estava o sentimento, né, deste homem de Deus. Ele sentia-se um vaso quebrado. O vaso quebrado é aquele que já não retém aquilo que é colocado nele. O vaso quebrado deixa de ser útil, né? Ele sentia-se um vaso quebrado. E se nós formos lá para o capítulo 22, nós encontramos também o escritor dizendo no versículo 15, 22, 15: o meu vigor secou-se como um caco de barro, a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó à beira da morte. Às vezes nós nos sentimos assim, né, pastor? Um caco. Muitas vezes nos sentimos como um vaso quebrado, pensamos que não tem mais solução, que não somos úteis. Mas nós temos um Deus que pode quebrar e fazer de novo. Nós falamos esses dias sobre Jairo, que ele chega aos pés de Jesus porque a sua filha estava muito doente, depois até morreu, né? E Jesus a ressuscitou, dizendo, Talita, cumi. Mas quando Jairo chega até Jesus, diz assim que ele prostrou-se aos pés de Jesus, e no original, esse prostrar significa, ele quebrou-se diante do Senhor, quebrou-se. Às vezes nos falta esse quebrantamento, né? Porque é um coração quebrantado, quebrado, moído e contrito. Não desprezarás, ó Deus, é a promessa que o Senhor faz no Salmo 51, né? E tem um escritor no Salmo 42 que ele diz assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Ele suspirava pelas correntes de água porque ele estava seco do propósito, da vontade de Deus. O pastor Renato falou que o que faz com que aquele barro se torne maleável é a água do Espírito, da palavra. Mas o salmista, no Salmo 42, ele diz assim que as suas lágrimas eram o seu alimento de dia e de noite. E essas lágrimas do nosso coração quebrantado e contrito também fazem com que esse barro se torne maleável. Aleluia. Nós precisamos nos permitir sermos moldados
pela água do Espírito, junto com as nossas lágrimas de arrependimento, nos colocando nas mãos do Senhor, porque um dia o Senhor nos fez do pó, e aquele pó virou barro que Ele moldou, mas esse barro ressecou-se e quebrou, mas Jesus veio para fazer de novo. Glória a Deus. E Ele pode fazer isso na nossa vida. Agradecemos o pastor Renato pela palavra profunda, que nos fala do processo, e Deus tem falado muito ultimamente de processo, né? E como é importante nós darmos aqueles passos a mais, né? O pastor Derek, lembra do pastor Derek? Pastor Derek Puncher. Pastor Derek, um missionário inglês, disse que um conhecido dele queria conhecer as cataratas do Iguaçu. Ouviu, né, falar que era extraordinário. Só que errou o caminho, entrou numa cidadezinha e viu lá uma cachoeira e disse: é só isso? Ele não sabia, né, o que ele estava perdendo. O Senhor quer nos mostrar toda a grandiosidade das suas águas transformadoras, do seu poder. Nós nos colocarmos nas mãos dele. Amém? Nós vamos cantar uma canção, e quem veio preparado para o momento de entrega de dízimos e ofertas poderá consagrar ao Senhor, né? Hoje, também antes de cantarmos, vamos orar pela irmã Irene, né, que está lá no hospital, está se recuperando. Propósito que nós colocamos diante de Deus, que ela saia rapidamente, saudável, né, para trabalhar na sua horta, no fundo do quintal, sem sequelas, né? Vamos orar pela vida dela. Vamos orar pelas filhas que estão de viagem, né? Daqui a pouco vão pegar o ônibus. A gente sempre... Pai é terrível, né? Os pais ficam preocupados, né? Vamos orar pela Elisier, deve estar trabalhando, né? Pela irmã Margarida, que Deus lhe restaure a visão totalmente, absolutamente, tá? Pedir por aqueles que hoje não puderam estar conosco, pelo nosso bairro, né? Pastor Renato, que vai fazer um cateterismo. Pastor Renato, cateterismo vai fazer. Vamos orar também. Vamos nos colocar em pé. Obrigado. Vou lembrar. Santo e eterno Deus, o Senhor que é todo-poderoso, o Senhor que repreendeu os ventos e os mares, o Senhor que ressuscitou os mortos, o Senhor, ó Deus, que curou os leprosos, o Senhor que com todo o seu poder se manifestou de forma tão tremenda. Nós confiamos, ó Deus, e sabemos que o Senhor está aqui hoje, falou conosco, nós te louvamos. Por isso colocamos a vida do pastor Renato nas suas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor o esteja abençoando, curando, através dos médicos ou de uma forma também direta. Nós sabemos que o Senhor pode fazer. Peço, ó Deus, pela vida da irmã Margarida também, ó Deus, restaura a sua visão. Peço pela irmã Irene, ó Deus, lá naquele hospital, trabalhe naquela vida, ó Deus, restaure, Senhor, totalmente, que ela possa retornar, Senhor, para a sua casa, com saúde. Pedimos então, ó Deus, que todas essas questões o Senhor tome nas suas mãos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Uma canção. Pode se assentar. E quem veio preparado para este momento, ele poderá consagrar ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim,
nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Gratidão ao pastor Renato. Vou chamá-lo outras vezes. Se ele for bem tratado, ele volta. Então, é café para ele, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra que nos edificou. Obrigado porque o Senhor fala conosco e nós glorificamos o teu nome por isso. Abençoe o teu povo, ó Deus. Abençoe os enfermos, que possam ser restaurados totalmente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe a todos.